Roberto Zambelli. Bom dia, dia, Zé Felipe. Bom dia, Maraíra. Como é que estão? Bom dia, professores. Um prazer aqui estar de novo de manhã. Meu áudio está dando para escutar de... Perfeitamente, Jorge. Agora travou um pouquinho, mas está indo. Branca e a internet meio ruim. Eu pedi até o suporte do Zé Felipe, porque ele está aparecendo com o meu nome aí, e eu entrei como Núcleo de Desenvolvimento Docente, só para a gente poder não ter esse desencontro, se por acaso falhar. Mas é um prazer aqui a gente poder encontrar novamente para poder falar sobre o ensino, né? Nesse caso, mais especificamente direcionado para a publicação docente. A proposta aqui seria a gente falar como transformar dados clínicos em publicação. A escola é a escola de saúde, muitos professores são voltados para a área clínica e tem certa dificuldade, às vezes, desse alinhamento para transformar isso em pesquisa, né? E o professor Roberto Zambelli tem grande expertise e recursos para poder direcionar para esse processo. Então, essa foi a proposta para poder conversar e comunicar sobre isso. Então, queria reiterar aqui o agradecimento pelo aceito no convite para poder falar nesse à vontade para poder ir dando os direcionamentos. Vou aproveitar aqui só esse momento, então. O professor não pode dar muita palavra, não, que a gente empolga, você sabe, né? Eu ia pedir para o Zé Felipe me ajudar, que o áudio estava ruim, mas se deixar, eu fico falando 5 minutos aqui fácil. Mas aproveitar aqui só esse momentinho para poder colocar que essa é a nossa que é um doutor em patologia e um pesquisador também de grande renome no CNPq, trazendo para essa temática, a gente vê a relevância para o ensino, essa integração, né, para que a gente possa ressaltar na qualidade, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Fica à vontade, José Felipe, se quiser dar uma palavrinha. Zambelli, é um prazer receber você aqui. Hoje, obrigado pela oportunidade. Então, só para agradecer mesmo a parceria com o NDD, né, que a gente está tendo esse apoio para divulgar as ações do setor de pesquisa e extensão, né, e tentar mostrar para o professor que os dados clínicos do dia a dia dele, na prática clínica dele, podem ser transformados em publicação. E hoje a instituição investiu, né, tem investido já há um bom tempo em uma estrutura, né, que apoia no desenvolvimento de projetos, apoia aí com uma equipe dedicada à publicação, que faz desde a formatação do artigo até a pesquisa de revistas que estão no escopo do trabalho e a apoio estatístico, né, revisão profissional do texto em inglês, até o professor Carlos está aqui participando dessa capacitação. Então, surgiu a ideia, né, essa é a primeira capacitação que a gente faz nesse sentido. Já agradeço de antemão ao professor Jorge e a Maraíra do NDD. Agradeço também ao professor Roberto Zambelli. Recentemente, o professor Roberto Zambelli, a professora Márcia Rezan e a Lemos passaram a fazer parte do setor de pesquisa e extensão, no sentido de dar mais suporte ao professor, né, principalmente no curso de medicina, que é um desafio maior pelo número de docentes que nós temos, para que possamos aumentar significativamente o número de publicação do corpo docente como um todo, tá? Então, tenhamos uma ótima capacitação. O professor Roberto Zambelli vai nos trazer algumas estratégias aí bastante importantes que a gente já está trabalhando e que, com certeza, vai potencializar muito a produção. Roberto, obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Obrigado, Zé. Obrigado, George. Vocês me ouvem bem, pessoal? Perfeito. Beleza. Está tendo um atrasozinho aqui no meu áudio, mas espero que isso não nos atrapalhe. Bem, para mim é uma honra, né, ter a oportunidade de falar nessa capacitação. Eu sou novo na faculdade, né? Eu cheguei aqui na faculdade nesse semestre e me foi, né, colocado esse desafio, né, de participar do setor de pesquisa e extensão junto com a Márcia e com a Yara nesse primeiro momento, justamente com o objetivo de contribuir aí na melhoria e no aumento,
né, do número de publicações dos professores, né, especialmente do curso de medicina, onde a gente precisa atingir algumas metas que são definidas pelo MEC e pela SAEM. Então, é claro que essa minha, não vou nem falar aula, né, porque para um corpo docente da qualidade que tem as ciências médicas, até leviano da minha parte querer ensinar alguma coisa para alguém, mas falar um pouquinho de um assunto que muito me interessa, né, que muito eu estudo há mais tempo, que são os dados em saúde, né, algo que eu entendo que é um desafio muito grande para essa próxima década que a gente vai entrar agora, não só com o objetivo de publicação científica, mas também com o objetivo de documentação de resultados, de desfechos, de complicações, de eventos adversos. Eu acredito que isso é um consenso, né, que a saúde hoje vem migrando para um cenário de regulação muito maior com relação àquilo que é entregue ao paciente. E aí, somando-se ao resultado funcional, o resultado de satisfação do paciente, todo o custo, né, que isso envolve no sistema de saúde. Então, cada vez mais nós seremos cobrados e exigidos a entregar valor para os nossos pacientes, e nada mais fácil de documentar esse valor do que a gente mostrar a informação oriunda do nosso trabalho, que é a documentação do que a gente faz. Eu vou começar a compartilhar a minha tela. Ótimo. Aqui que vocês estão vendo a minha tela, eu vou abrir a minha apresentação aqui do Keynote. De novo, eu não tenho nenhum objetivo de esgotar, e eu espero muito que ao final desses 30, 40 minutinhos que eu espero falar, a gente tenha bastante gente interessada em discutir e trazer um pouco mais de luz também a esse tema, que eu entendo que é extremamente desafiador. Então, esses são os meus conflitos de interesse, né? Eu tenho uma startup, Bom, né? Na verdade, Zambelli, só desculpa, não está aparecendo sua apresentação, tá? Vamos fazer vamos dar uma voltinha aí. Espera aí, você não está vendo a minha tela? A gente está vendo sua tela, mas não a apresentação. A gente está vendo o Blackboard. Espera aí, então deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Compartilhar aplicativo e tela. Vou parar aqui de novo. Vou pôr isso aqui, tela cheia, deixa eu ver se vai. Compartilhar. Deixa eu passar agora aqui. Veio para a apresentação? Perfeitamente, Zambelli. Ó, então peraí agora. De novo aqui. E agora? Sim. Show. Então, eu tenho né, sou fundador e faço parte do conselho de uma empresa de tecnologia, né, faço parte do departamento de cirurgia da faculdade, também, como eu disse, no setor de pesquisa e extensão, e coordeno o serviço de ortopedia da Rede Mater Dei hoje. Bem, isso aqui é um pouquinho do que eu quero passar ao longo dessa próxima meia horinha, né, sobre o que seriam dados em geral, né, e depois o que seriam dados em saúde, né, como que a gente deve, idealmente, formatar o nosso formulário de coleta, falar um pouquinho sobre o REDCap, que é uma ferramenta muito interessante de coleta que a gente tem disponível na faculdade, e depois os próximos passos aí para a gente poder ajustar o nosso banco de dados. Pesquisa clínica ou o atendimento em saúde, né, o que muito nos interessa é as informações advindas daquele momento que a gente está com o nosso paciente, quer seja ele de uma entrevista, quer seja ele dos exames complementares, quer seja ele da avaliação dos resultados por imagem, funcionais das nossas intervenções. E, obviamente, que o uso da tecnologia em cada etapa desse atendimento, então, para aqueles que já têm algum tempo mais de estrada, e eu me incluo dentre eles, né, que começamos a trabalhar com prontuários em papel, né, com exames de imagem impresso, e migramos para um cenário hoje de sistemas de informação, né, que a gente chama de EHR, né, que é de Electronic Health Records, né, e os PACs de imagem. Essa tecnologia nos permite, obviamente, acumular muito mais informação, idealmente, informações que deveriam ser melhor estruturadas, eu vou explicar um pouquinho desse conceito aqui na frente. E, finalmente, não basta ter informação se a gente não souber ou não puder compartilhar essa informação com o nosso meio, né, com aqueles que participam dessa jornada com a gente. Então,
hoje, o que a gente mais observa, que é o foco de você padronizar esse compartilhamento de dados, ele está basicamente focado em dois nichos, que seria, vamos dizer, as pesquisas regulamentadas, né? Pesquisas de ensaios clínicos, epidemiológicos, observacionais, o que for, e aqueles relatórios relacionados às atividades comerciais, né? Ou seja, aquilo que os órgãos reguladores nos cobram de entrega de relatórios, que nos cobram com relação aos indicadores de performance, e aí não só órgãos reguladores, como órgãos acreditadores também. Então, a gente tem uma série de modelos de compartilhamento de parte dessas informações, que muitas vezes, de fato, não tem a ver com o desfecho do nosso paciente, mas a ver com aquilo que a fonte pagadora, né, ou com o sistema como um todo interessa das nossas informações. Quando a gente pensa em produzir uma informação de alta qualidade, aí eu pus pesquisa, mas isso pode ser, obviamente, não uma pesquisa direcionada a uma aplicação científica, mas uma pesquisa de resultados assistenciais, a gente precisa, obviamente, de definir bem 3 momentos. O primeiro é o desenho do nosso estudo, como que ele vai ser feito. E eu acredito que se a gente ainda não teve uma capacitação dessa aqui dentro do NDD, é fundamental que a gente tenha em algum momento para a gente discutir isso. E se a gente fosse falar de todos esses momentos aqui, eu ia ficar aqui até amanhã falando para vocês. Então, definir o desenho do estudo, definir o método, né, de maneira bem assertiva, bem direcionada, bem pragmática. E, obviamente, definir a coleta dessas informações. E eu vou falar um pouquinho daqui como que é essa coleta. Né? Uma vez que você faz a coleta, você precisa processar e limpar esses dados, você precisa analisar esses dados estatisticamente, interpretar as informações que esses dados te trazem, baseadas na pergunta que você fez. Então, definir a pergunta é o primeiro passo de qualquer pesquisa que se faça, né, em saúde. E depois que você interpreta, você visualiza melhor esses dados e você passa para a fase de escrita do manuscrito, e aí submete a alguma publicação, ela vai ser revista por pares, idealmente, e, finalmente, em sendo aceito, ou seja, todas as dúvidas e todas as questões foram adequadamente resolvidas, né, que foram feitas pelos revisores, a gente compartilha através da publicação. Então, a minha ideia aqui hoje é focar basicamente na coleta. Tá? Então, na produção ou na aglutinação das informações que se vêm do nosso paciente, do nosso dia a dia, quer seja na pesquisa, quer seja na prática clínica. Então, o que são dados? Né? Dados são especificações consensuais, ou seja, aquilo que a gente define que é um padrão de informação necessária e que ela vai variar. Né? Ela vai se definir em 2 momentos, que são os campos de dados, que seriam basicamente as nossas variáveis, né, que a gente define daquela coleta, e os códigos, que são conjuntos de valores, onde a gente vai graduar aquela informação. Né? E por que o padrão é importante você ter, né? Você estruturar essa informação? Porque assim você consegue compartilhar essa informação e reaproveitar essas informações ao longo do tempo. Então, quando você pensa num dado estruturado e de maneira bem simplista, aquela informação que você consegue fazer sim ou não, né, ou sim, não, não sei, ou graduar de 1, 2, 3, 4, 5 tipos, ou se uma variável que ela é numérica, o que for, onde você consegue produzir médias, medianas e outras análises estatísticas de maneira mais fácil. Ou seja, quando você tem um prontuário com um campo aberto que você escreve o que você quiser, você muitas vezes não consegue extrair desse prontuário de maneira automatizada a informação que te interessa. Então, qual que é o desafio? E aí, dentro do setor de pesquisa e extensão, hoje a gente tem, né, um trabalho grande junto às linhas de cuidado ambulatório em organizar, em participar dessa organização dessas informações, que é justamente você conciliar, né, aquilo que diferentes profissionais parametrizam no seu atendimento ambulatorial, cirúrgico, o que for, de forma que você tenha, no fim do dia, a mesma informação sendo coletada. E vocês vão ver que isso não é tão simples quanto parece. Né? E quando você tem padrões comuns a todos esses profissionais, você consegue gerar, ao final do atendimento, ao final de um tempo, uma linha onde você observa melhor qual que é esse resultado.
né? Então, por isso que a pesquisa clínica é feita de forma coletiva, em ambientes onde nós temos diversos profissionais atendendo a mesma patologia, a gente precisa ter um padrão para se coletar essas informações. Então, quando a gente fala de coletar, é você pegar aquela informação, medir aquela informação, analisar aqueles resultados, né, usando várias técnicas diferentes, mas padronizadas. E para quê? Para que você tenha dados confiáveis e com o maior número de informações possíveis para você analisá-los em um momento posterior e te oportunizar a tomada de decisão mais assertiva, né? E é importante que você tenha o entendimento que esse dado ele precisará de algum processamento, de alguma análise primária para retirar, né, os ruídos que porventura aconteçam e irão acontecer. Isso nós vamos também poder conversar um pouquinho mais no final da nossa apresentação, para que você tenha a informação mais pura possível e mais eficiente possível. Então, a gente tem dois tipos de coleta de informações. Uma coleta que ela é primária, onde você retira esse dado em primeira mão, ou seja, da sua fonte principal, e no caso é o nosso paciente, esse dado vai ser você quem vai retirar do paciente a informação que você quer, e nunca antes, né, daquele momento esses dados foram utilizados de alguma forma, e obviamente que isso é muito mais rico, mais produtivo, porque você pergunta exatamente o que você quer saber, e é uma coleta secundária, onde você vai de alguma forma aproveitar dados que estão disponíveis em outras fontes, tá? Então, quando você faz uma coleta primária, você pode coletar tanto dados quantitativos, né, que podem ser contados, ou dados qualitativos, que não têm uma natureza numérica, mas que você acaba precisando, de alguma forma, transformar em escalas para que você possa, de fato, ter uma aferição mais proveitosa. Isso eu falo especificamente para dados cirúrgicos, dados de atendimento clínico, e eu não tenho experiência com dados, por exemplo, de avaliações psicológicas, avaliações, né, de áreas onde você tem uma subjetividade maior na geração da informação, mas que com certeza poder criar escalas, eu acredito que seja um facilitador para você ter uma melhor interpretação dessas informações no futuro. E quais seriam as formas de coleta primária? Você tem as entrevistas, né, onde você conversa com o paciente, você conversa com o participante da pesquisa, né, muitas vezes não é um paciente, mas um colega, um questionário, um survey que você tem, e você consegue ter um pouco mais de flexibilidade, que você, de novo, está produzindo aquela informação naquele momento. Observações, onde você observa o comportamento de diferentes pessoas em determinadas situações e tira dali, mesmo elas sabendo ou não sabendo que estão sendo avaliadas, você consegue extrair uma série de informações observando aquele comportamento. Uma forma também de você, uma coleta primária, é através de uma amostra, né? Você não precisa entrevistar todas as pessoas de Belo Horizonte para saber um determinado comportamento, mas você desenha uma coleta por amostras, ou seja, por bairros, por escolas, né, em clusters específicos, onde você consegue, de alguma forma, projetar isso para uma população maior, e aí você pode depois validar externamente essa informação dentro de um grupo maior ou de uma outra população. E aqui um exemplo clássico, né? Você está aqui na rua e está vendo as pessoas passeando com seus animais de estimação, e baseado no que elas pensam, na conversa com elas, você vê se faz sentido abrir uma loja de ração ou não naquela região. Então, é uma forma de você coletar essa informação. E, por último, as pesquisas e questionários, né, de forma mais objetiva, você consegue que as pessoas marquem, né, em caixas ou respondam perguntas de maneira mais objetiva. Você pode enviar por correio, você pode fazer por internet, pesquisar pessoalmente, né, e aí, de novo, você já limita um pouquinho a forma de respostas, dicotômicas ou não, sim, não sei, verdadeiro ou falso, marca uma das abaixo, ou o máximo que se aplique, onde vai te ajudar um pouco mais a ter informação um pouco mais estruturada. E a coleta secundária, nós vamos utilizar informações disponíveis em repositórios de informações diversos. É óbvio que ela é mais barata, né, porque você não precisa todo esse esforço de várias pessoas coletando, de gerando documentos para poder entrevistar essas pessoas, mas elas, de alguma forma, já foram utilizadas alguma vez e elas são mais engessadas, ou seja, você não pode perguntar, você não pode querer saber o que você quer, você precisa utilizar as informações disponíveis para dali gerar algum compilado de informações que façam sentido
né, para aquele cenário onde você está estudando, quer seja um estudo clínico, um estudo financeiro ou qualquer outra forma. As fontes disponíveis, a internet talvez seja hoje em dia a mais democrática, onde você pode acessar de maneira gratuita uma série de informações disponíveis e muitas pessoas e muitos serviços fornecem os seus bancos de dados. Esse Mimic 3 é um banco de dados espetacular que está disponível na internet, que são dados de unidades de terapia intensiva. Então, você consegue fazer um estudo, vamos dizer, comparativo dos dados do seu CTI com os dados do CTI do Mimic, né? São dados muito ricos, com muitos anos de segmento, e que te permitem, de alguma forma, validar externamente aquela informação que você coletou e observou no seu CTI, nesse CTI de um banco de dados americano. Então, isso é super validado. Eu já tive a oportunidade de usar esses dados num trabalho nosso de inteligência artificial para um score de risco de lesão por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva, o que, obviamente, deu muita robustez a essa análise de dados que a gente fez. Uma outra forma são os arquivos do governo, em DataSUS. Então, são informações que estão disponíveis. Precisa saber como mexer com o DataSUS, mas a grande vantagem é que são dados de extrema confiabilidade, porque são os mesmos dados que os nossos governantes utilizam para as tomadas de decisão com relação às políticas de saúde do nosso país. Podemos, obviamente, questionar uma série de metodologias que acontecem, mas são informações oficiais, então são informações que te permitem utilizar esses dados, e isso, obviamente, traz robustez para a sua pesquisa. E, por último, as bibliotecas, né, todas elas que Cielo, PubMed e todas as outras que estão disponíveis, onde você pode pegar uma série de artigos e gerar uma revisão sistemática, uma meta-análise, e cada vez mais a gente observa novas formas de se trazer luz às informações compiladas baseadas em diferentes tipos de meta-análise que são feitos aí pelo mundo. Mas qual que é o mais importante? O mais importante é a gente ter informações estruturadas, onde você consiga ver esses bichinhos aqui como cachorrinhos e gatinhos e saber que, apesar de diferentes, são cachorros e são gatos. Isso evita que você tenha erros. Então, por exemplo, quando você estrutura informação referente ao uso de medicamentos dos pacientes, a gente sabe que os pacientes trazem uma série de nomes diferentes, pelo entendimento deles, às vezes, eles não têm a receita em mãos para que a gente possa copiar aquela informação. E numa planilha, um clonazepam que termina com M ou termina com N, isso são dois dados diferentes. Então, isso nos impede de fazer uma análise rápida, objetiva e rica, a não ser que você vá corrigindo tudo isso dentro de uma tabela. Isso vai, obviamente, tomar muito tempo e vai agregar mais um fator de erro nessa análise de informações. Então, quando você está analisando, por exemplo, eventos adversos, né, dentro de um hospital, um NEA, o que for, você ter esses eventos bem codificados te permite perceber a gravidade e aí incluir esse evento adverso dentro de um roadmap de tratamento dele, de maneira mais rápida ou com menos prioridade, baseado nessa codificação que a gente tem. Tá? Então, falamos aí de dados em geral, então agora vamos trazer isso para dentro do nosso cenário, que são os dados em saúde, né? Que é aquilo que, como o Jorge disse, é o nosso meio, né? E, basicamente, a gente tem dois tipos de dados, que são os dados clínicos, né? Os dados que são produzidos nos nossos atendimentos, e os dados de pesquisa. E a diferença é que os dados clínicos são dados relevantes que são inseridos no sistema, né, de informação, e que posteriormente nós vamos analisá-los baseados em perguntas específicas que nós vamos olhar para os dados depois que eles foram coletados. E os dados em pesquisa, nós vamos definir primeiramente qual é a nossa pergunta, quais são os dados que nós queremos analisar e vamos analisá-los, então, a seguir, ou seja, após uma coleta direcionada para responder às nossas perguntas. Ou seja, de qualquer maneira, em qualquer cenário, a forma de coletar esses dados ela é determinante para o sucesso do tratamento dessa informação. Então, falando nesse primeiro momento sobre os dados clínicos, então, quais são os objetivos? A gente quer hoje documentar eficiência operacional, eficiência existencial, mostrar que nós atendemos melhor, que nós cuidamos melhor do nosso paciente, que nós temos melhores resultados cirúrgicos, nós
temos menos infecções no pós-operatório, temos menos dor no pós-operatório. Né? O nosso paciente ele usa menos medicamento analgésico após a cirurgia, porque a cirurgia é menos traumática, ou a anestesia tem padrões específicos que permitem analgesia melhor. Então, tudo isso são informações que geram valor. Né? Você quer apresentar esses resultados através de desfechos bem definidos. Então, isso é fundamental para a gente. E qual que são as oportunidades? É a gente comparar o dado do HUCM, o dado do nosso ambulatório, com o dado de Harvard, com o dado da Universidade de Pequim, da Universidade de Tóquio. Então, por que não comparar? Mas para comparar essas informações, a gente precisa ter informações semelhantes. Né? E o que é padronizar? Então, para você medir, para você padronizar a medida de pressão arterial, não pode simplesmente você colocar 120 por 80 milímetros de mercúrio. Né? Então, você tem que definir qual que é a medida sistólica, qual que é a medida diastólica e qual que é a média das medidas. Ou seja, definir o nível de atividade desse paciente pré-medida. Se ele estava deitado, se ele estava sentado, se ele estava em pé, em que lugar que foi medido ou foi aferida essa pressão arterial. Qual a unidade que você está medindo e que hora do dia que isso foi feito. Tudo isso, todas essas informações, elas geram diferenças na aferição. Gente, eu sou cirurgião de pé, tá? Eu sou ortopedista, né? Então, eu imagino que tem outros fatores que são muito relevantes na aferição, ou talvez nem todos esses sejam relevantes, mas com certeza, se você pega um grupo que está todo mundo em pé depois de jogar uma partida de futebol e pega um grupo de pacientes acamados, deitados no quarto escuro, isso faz diferença na pressão arterial daqueles pacientes. Então, a gente precisa ter, de alguma forma, isso padronizado no momento da aferição, para a gente possa estar comparando coisas semelhantes. E aí, esse Lowink, né, que é uma forma de você codificar todos esses parâmetros dentro de uma lógica de observação desses pacientes, eles inicialmente feitos para observações laboratoriais, mas isso pode ser ampliado para todo tipo de informação. Você tem 6 parâmetros que você precisa ter para poder codificar aquela informação. Então, nós estamos falando de codificação num cenário macro, onde você tem um sistema de informação robusto e você quer ter as diversos entes do nosso ecossistema. E aí vamos falar aqui dentro do sistema Feluma que nós temos o ambulatório, temos o hospital, temos a faculdade, temos de olhos e todos os outros entes participantes. A gente deveria ter todos esses setores imputando informações no sistema da mesma forma, com o mesmo padrão, porque de alguma forma são os mesmos pacientes. Então a gente não pode ter, a gente não deveria ter, e obviamente eu sei a complexidade, a dificuldade, o custo de se fazer essa informação nesse momento, dessa forma. Então você precisa ter o componente, o que está sendo avaliado. Por exemplo, a glicose, eu vou explicar no próximo slide por que a glicose. A propriedade do que está sendo medido, comprimento, massa, volume, né, de quanto tempo são feitas as aferições, né, essa glicose está sendo medida onde? É no sangue? É na urina? É no líquor? Que seja. A escala de medida que está sendo implementada e qual o procedimento, né, se é uma glicose que está sendo medida na capilar ou se ela é medida no sangue, o que for. Então, por quê? Porque quando você determina todos esses passos, você gera um número. E esse número identifica que é aquela glicose medida daquele jeito, naquele momento, por aquele teste, naquela escala, com aquele sistema. E aí sim, a medida de glicose 22,75, dígito 8, ela vai ser a mesma medida em Harvard, medida em Strasbourg, medida em Pequim, e em todos aqueles participantes desse modelo de aferição, né, desse Lowink, que seja, e tem diversas formas, tem específicos para câncer, específicos para doença renal, específicos para doenças hematológicas, e aí saber onde que a gente quer mergulhar, ou se a gente tem interesse de mergulhar nesse universo também. E aí, se a gente entender que é muito complexo padronizar todas as nossas informações do prontuário, a gente pode começar, de fato, estabelecendo alguns momentos para poder fazer essa padronização. Pode ser só os medicamentos, né? Se a gente tem um serviço de farmácia clínica robusto, bem estabelecido, né, com organização para poder fazer isso, vamos avaliar primeiro essa parte de medicamentos, né, caminhar nesse sentido primeiro, ou caminhar na parte de desfecho,
né? Ou seja, quantos pacientes estão infectados pós-intervenção, quantos pacientes melhoraram, né, após o tratamento da sepsis ou da pneumonia, quantos pacientes voltaram a trabalhar depois de uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. Então, podemos escolher também o que padronizar primeiro, para a gente ir se acostumando com esse modelo, e obviamente que isso vai gerar um esforço gigantesco de todos nós que atuamos, né, na prática assistencial, definir aquilo que, de fato, faz sentido naquele contexto. É importante que a gente tenha horizontes bem determinados. Então, às vezes a gente começa a querer ter o máximo de dados possível para ficar bem completo, mas isso acaba sendo não operacional. Não tem viabilidade para isso funcionar no dia a dia. E também não pode ser simplista demais, para depois de um ano coletando dados, falar assim, putz, se eu tivesse feito isso, hoje está bem melhor. Aí era uma caixinha a mais para eu poder marcar. Então, realizar benchmarks, né, conhecer outros serviços que tenham o mesmo serviço e que tenham informações feitas de maneira mais bem definida, a estruturação da sua coleta, podem ser muito úteis para a gente também no contexto de dados clínicos de ambulatório, de cirurgia, o que for. E por que harmonizar dados, né? Então, assim, alinhar essas coletas. Eu tentei trazer um exemplo bem simples aqui, mas dá para ser bem claro. Então, vamos falar de tabagismo. E aí a gente tem um prontuário, né, ou um serviço de informação dentro do hospital universitário e um dentro do nosso laboratório. Tá? E aí todo mundo pergunta tabagismo. Só que lá no hospital universitário, gente, eu não trabalho lá, é um exemplo bem simples. A unidade de medida que é coletada é anos-maço. E na faculdade, no ambulatório, é cigarro por semana. Então, essas duas coisas são completamente diferentes. Então, no final do dia, eu só vou conseguir saber quem fuma, quem não fuma e quem já fumou. Eu não consigo mensurar o impacto do quanto o paciente fuma. Né? Ou seja, se ele foi atendido no ambulatório e foi para o hospital poder operar, deixou de ter a mesma informação ao longo do tempo. Então, a importância de a gente ter dentro do mesmo hub, vamos dizer, ecossistema, como vocês preferirem dar o nome aí, dentro da mesma instituição, a gente tenha formas, padrões de coletar informações, para que a gente tenha a oportunidade de ter o maior número de informações úteis e ricas possíveis para nossa análise posterior. E aí, a coleta de dados padronizada, esse trabalho é um trabalho bem legal de 2016, que fala basicamente sobre oncologia, e eu trouxe ele para uma maneira mais ampla, para a gente poder entender, né, onde você coleta todas as informações ou múltiplas informações relacionadas a uma determinada doença, quer seja um câncer de pulmão, quer seja um paciente diabético, pacientes com feridas, o que for. Então, você consegue, quando você se preocupa numa coleta de dados padronizada, você consegue incluir variáveis dentro desse sistema ao longo do tempo, com terminologias bem definidas. Você traça estratégias específicas para a coleta de dados padronizadas. Você consegue se ajustar questões éticas de LGPD, né, que é o que a gente vive no momento hoje, de compartilhamento dessas informações. E você pode analisar esses dados de diversas maneiras possíveis, quer seja com ferramentas de regressão ou com ferramentas de inteligência artificial, né? Aí é dependendo da nossa capacidade de tratamento dessas informações, e definindo features, né, que são ferramentas ou funções novas para o nosso sistema ao longo do tempo. E, obviamente, se você tem um pool de dados muito grande, você pode imputar esses dados que estão faltantes e tendo uma coorte final bem robusta que permite você gerar, no fim de um tratamento, vamos dizer assim, estatístico bem feito, com validação interna nesse modelo inicial ou com validação externa no segundo momento, um modelo de predição e conseguir identificar lá na ponta, nas primeiras semanas de atendimento de um paciente com câncer de pulmão, se ele vai bem lá na frente com a cirurgia ou só com radioterapia ou com cirurgia, radioterapia e químio, né? Que é, no fim do dia, o que nós queremos com as nossas linhas de cuidado. É conhecer os padrões de informação para que a gente possa previamente identificar aqueles pacientes que vão ter um desfecho melhor ou pior e poder ser mais agressivo ou menos agressivo no início do tratamento para você ter o melhor desfecho possível. Né? E aqui um exemplo de uma comunidade, vamos dizer assim, que existe hoje, que é esse TreeNetics. Eu já tive a oportunidade de ver esse banco de dados, conversar com as pessoas que representam ele no Brasil. E ele nada mais que um ecossistema vivo de compartilhamento de dados em tempo real no mundo inteiro. É óbvio que esses dados são anonimizados, você não fala quem é o seu paciente nem nada, mas você consegue botar dentro de um pool de pacientes
ou de patologia, assim como você preferir, as informações do seu serviço, do seu hospital, e comparar os seus resultados com os outros hospitais, com a média mundial, com a média americana, com a média europeia, com a média asiática, ou com os hospitais de Boston, os hospitais de Paris, como você achar melhor. Então, veja que com pacientes com hipertensão, e aí você sabe por doença, você tem dentro do banco de dados deles 23,6 milhões de pacientes com hipertensão arterial sistêmica e 15 milhões de pacientes com mais de 3 anos de informações imputadas dentro do sistema. E com diagnóstico laboratorial também quase 9 milhões. E com outros tratamentos bem definidos, mais de quase 7 milhões. Bastante informação para você comparar o nosso ambulatório e saber se nós estamos fazendo a prática semelhante ou a melhor prática, ou tendo os melhores resultados comparados com aí outros players no mundo. Então, é só um exemplo de algo que pode ser feito, e aí não estou falando de pesquisa, publicação científica, nada nesse momento, estamos falando de preocupação com a entrega de valor no atendimento dos nossos pacientes. Né? E aí, no seu consultório, na sua clínica privada, no seu hospital privado ou no seu hospital universitário, como você entender que é o melhor lugar para se fazer isso. E pensando agora na pesquisa como um todo, ou seja, como é que eu vou montar um formulário de coleta, porque o prontuário eletrônico ele anda numa sistemática um pouco diferente, né? A gente sabe disso, mas vamos falar um pouquinho do nosso instrumento de coleta de informações. Então, primeiramente, o que a gente precisa? A gente precisa definir a pergunta. Acho que isso é fundamental. O que nós queremos saber daquele trabalho, ou seja, o que nós queremos tirar de informação daquele documento? E, obviamente, né, para o Zé Felipe não me xingar, a gente precisa submeter esse protocolo previamente ao Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, para que a gente tenha todas as aprovações, sofra todos os questionamentos éticos previamente, alinhe o nosso formulário de maneira correta às demandas ou às necessidades éticas, e depois a gente iniciar nossa coleta. Então, tudo isso passado, vamos construir esse formulário de coleta de dados, né, do termo em inglês, CRF, que é a nossa sigla em inglês. Né? Ele pode ser em papel ou online, como você achar melhor. A vantagem de você fazer online direto, obviamente, é a velocidade de aglutinação desses dados e a segurança, né, de que esses dados serão coletados dentro dos padrões que você quer, mas não tem problema, você pode passar esses dados em papel para dentro do sistema de informação no segundo momento. Você, antes de começar a coleta, você precisa validar esse banco de dados. Muitas vezes a gente faz uma pequena pesquisa com 10, 15 pessoas, nem pacientes, nem participantes objetivos da pesquisa, mas para ver como está sendo a forma de pergunta, a forma de resposta, se os dados estão vindo da maneira correta. Isso permite uma série de ajustes a serem feitos nesse primeiro momento, até perguntas novas que surgem para esse formulário de coleta que você está desenhando. E aí, depois de tudo que você vai checar esses dados, vai avaliar se tem alguma discrepância, vai fazer esse ajuste e só aí você vai iniciar a coleta nos participantes da sua pesquisa ou nos pacientes da sua pesquisa, e aí vai começar a coletar essas informações. É fundamental que ao longo do tempo você olhe esse banco de dados, faça pequenos cortes, né, temporais, para ver se está acontecendo, ou os resultados estão vindo da maneira que você esperava. Né? Eu não estou falando nem em questão de ter outlier ou nada disso, é só ver se as informações estão vindo da forma como você quer. Está tendo um barulho aqui no meu, não sei o que é. Bem, então, eu acho que a professora Márcia passada essa fase, você... Se quiser interromper, fica à vontade, pessoal, não tem problema, tá? E a gente pode discutir no final ou agora, não estou à disposição. Então eu vou seguindo. Quem quiser, só esse barulhinho já entendi que quer perguntar. Então, perfeito, você pode depois, né, em você tendo o formulário de coleta, você pode ir imputando dentro do sistema seu online de informações os dados clínicos ou laboratoriais, que for, que eles são de interesse, e no final você fecha esse banco de dados, bloqueia, põe um cadeado nele, nada mais entra por aquele momento, e você vai passar a ter um olhar, né, de limpeza. Eu vou falar um pouquinho aqui na frente do que fazer com esse banco de dados. Bem,
Essa coleta, né, ela vai variar, obviamente, de acordo com o que você está perguntando, né, os itens que são onde você vai inserir, os parâmetros do paciente, ou as perguntas que vão ser feitas. Existem padrões objetivos, né, até a ISO determina o que são essas coletas, esses elementos de dados, né, que é o que a gente chama, são unidades de dados para a qual a definição, identificação, representação e valores permitidos são especificados por meio de conjunto de atributos, que são o nome do elemento, tipo do dado, a legenda, a descrição detalhada, as informações base de validação, ou seja, para que você tenha uma informação de muito valor, você precisa se preocupar em preencher todos esses quesitos, né, para que você tenha, depois lá na frente, a tranquilidade de estar avaliando uma informação da maneira mais assertiva possível. E aí, rapidamente, o que é você ter essas caixinhas aí, ó. Ou seja, a unidade de altura vão ser três números, ponto ou vírgula, no nosso caso, uma casa decimal. O peso vão ser 2 casas decimais. É fumante, é sim ou não? Né? História familiar de uma doença, sim ou não? O sexo masculino e feminino, o outro, como você entender que as informações se aplicam à sua pesquisa. Data de nascimento tem que ter dois números para dia, 2 números para mês e 4 números para ano. Né? Porque se for, nasceu em 2003 ou 03, lá na frente, na hora de analisar, são informações com parâmetros diferentes, que nos impedem de ter o mesmo dado a ser avaliado. Então, isso é fundamental que seja definido previamente ao início da nossa coleta. Você pode coletar essa informação, como eu disse, dentro de um banco de dados, dentro do MV, dentro do TASI, né, que são aí as ferramentas de prontuário eletrônico mais comuns. Você pode construir um formulário de avaliação dentro do seu sistema de informação de prontuário eletrônico, e aí você pode ir, ao longo do tempo, alimentando ele da forma que você entender que é melhor, ou você pode começar essa pesquisa dentro de um formulário em coleta de tempo real, né? Ou no papel, como eu disse, ou no REDCap, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. O importante é que quando você tem essa coleta de dados padronizada, te permite reutilizar esse elemento de dados para outras pesquisas, para outras informações ou desfechos que venham a ser, ao longo do tempo, percebidos como relevantes. Então, se você tem todas as informações de idade, sexo, história prévia de comorbidades, exames laboratoriais, por exemplo, você pode usar essas mesmas informações para o câncer de pulmão, ou para o câncer de colo, ou para a fratura de fêmur proximal, ou para as fraturas de osso osteoporótico, porque eles já estão coletados adequadamente. E isso que é o mais importante, que a gente tenha essa percepção, esse entendimento da qualidade dessa coleta, que vai te permitir uma série de brincadeiras, vamos dizer assim, de jogos, de análises cruzadas em algum momento, porque o dado já está sendo bem coletado. E aí, por exemplo, quando você vai construir o seu formulário, sim, imagina um prontuário eletrônico de um paciente diabético, vai ter 80 páginas a serem preenchidas. Mas ele pode vir, por exemplo, com todas as informações já pré-setadas como não. E aí, o entrevistador só precisa ajustar esse não para ser sim. E aí nós temos que lembrar, na hora de desenhar o formulário, que nessa linha só pode uma caixinha marcada. Então, se está marcado não, se eu marcar o sim, ele automaticamente desmarca o não. Então, são coisas que existem profissionais especialistas em construção de banco de dados, obviamente, mas que nós, enquanto assistentes de tratamento desses pacientes, temos que ter o entendimento de como essa informação precisa ser coletada para que a gente possa depois analisá-la num tempo futuro. O CIDEST é uma forma, também é outro desses, não vou nem falar guidelines, não, tipo desses institutos, né, instituições que determinam uma forma adequada de você coletar. E aí, falando em desfecho, você precisa incluir, ou é ideal que você inclua na sua ferramenta de coleta, formas de avaliação que já são utilizadas em outros países, em outras instituições, porque senão você não consegue comparar. Então, aqui um exemplo, né, e aí usando exemplo no nosso dia a dia, o ATRS, que é um score de avaliação funcional pós-tratamento de rupturas agudas de Aquiles. E o nosso grupo fez uma tradução
validada, né, uma adaptação cross-cultural e uma ferramenta de validação para ele em português. Porque algumas palavras que vêm, por exemplo, alguns questionários que vêm do inglês, tipo, você consegue esquiar bem? O brasileiro não esquia. Não é uma informação que faz sentido para a gente. Mas a nossa informação pode ser que você consegue andar de patins bem. Ou você consegue jogar bola bem. E aí passa a ter o mesmo entendimento funcional. Então, existem formas de você traduzir essas ferramentas. E aí, obviamente, que o ideal é que você use ferramentas que são validadas em diversas partes do mundo para que você tenha aonde comparar os seus dados. Vejam que o Cideste ele especifica bem. Aqui na tela do meio, eu não sei, quem vai ver no celular talvez não consiga ver bem, mas você consegue escolher aqui, ó, como fazer, né, o ECG, acho que esse nome aqui é o ECG que está falando, é o ECG aqui, ó, sentado, pronado, em pé, supinado, Trendelenburg reverso, decúbito lateral direito, lateral esquerdo, em posição de Fowler, semi-Fowler, tudo isso muda. Então, é importante que a gente tenha padronizado como esse dado foi coletado. E aqui você vai codificar e vai inserir nesse protocolo como que foi, né, numa caixinha de seleção. Gente, dá um baita de um trabalho fazer isso. Mas só assim que a gente vai conseguir ter informações confiáveis. Acho que talvez seja o melhor termo. Né? E não desanimem vendo todas essas exigências. Nós podemos criar as nossas exigências, mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha consciência de estar fazendo da melhor maneira possível essa coleta de informações. Esse aqui, por exemplo, é um questionário que eu usei no meu doutorado, e vejam que no mesmo questionário, que foram perguntas que foram enviadas para colegas cirurgiões de pé e tornozelo, eu tenho aqui no campo em vermelho um campo onde eu explico o que é o questionário. Então, no formulário de coleta, quando ele insere o e-mail dele, que é a forma de identificação dele, ele automaticamente está escrito lá na primeira tela do questionário, quando ele recebe, que ele inserindo o e-mail dele e dando OK, ele aceita que esses dados sejam compartilhados, funcionou, isso foi aceito pelo Comitê de Ética como um termo de consentimento livre esclarecido para essa pesquisa. Eu tenho perguntas aqui no rosa, aqui embaixo, que fala que é dicotômica, sim ou não. Tenho perguntas que, se ele respondeu sim na anterior, ele pode escolher todos os fatores de risco que para ele se aplicam, tanto faz, 1, 2, 10 desses. Então, e aí vejam aqui, não sei se você consegue ver que a idade, eu coloquei acima de 50 anos, acima de 60 anos ou acima de 70 anos, que para a gente na pesquisa fazia diferença, né, se ele entendia que o paciente mais velho do que 50 era fator de risco ou mais do que 70, por exemplo. Então, você pode fazer da forma que você achar melhor. Né? E aqui como você montar o seu banco de dados. Esse é um banco de dados de um trabalho meu, né, que o residente montou, e faz parte do aprendizado deles se incomodarem com isso. Então, vejam que muitos campos são NS, NS aqui, SRE, SRE, MM, diversas siglas, que não é que eu pego isso aqui, exporto essa planilha para dentro do meu Stata, que é o que eu sei usar de ferramenta de análise de dados. Tem o R, né, o SPSS, o que vocês preferirem. Ele lê tudo vermelho. E o vermelho no banco de dados é que a gente chama de string. Tem formato de texto, não tem formato de número. Veja que só a idade ele lê como número. Então, é impossível eu conseguir analisar essa informação em forma de texto. E aí ele recebeu para casa de codificar essa informação e transformar o N em 2, né, o S em 1, e aí ele foi criando em todos esses aqui, um a um, foram mais de 300 pacientes incluídos. Eu tenho certeza que nunca mais ele vai esquecer de fazer o banco de dados dessa forma. Aí eu já passo a ter as informações em número, vejo aqui no J, que a lesão condral sim ou não é o J, e aí depois eu fiz, para algumas informações que era possível, o dString, transformei ela numa nova variável com número, e as outras eu consegui analisar de maneira perfeita da forma que ele fez aqui. Então, o ideal é que a gente faça esse nosso banco de dados já de uma maneira prévia, ou seja, você defina, a gente brinca lá no setor, né? A Letícia gosta disso, de fazer a planilha antes de você começar a coletar o dado. E aí você consegue inserir o nome do paciente, você põe um atendimento que no hospital, que é aquilo que ele recebe, o número que ele recebe quando ele interna ou entra no sistema. Esse número, de alguma forma, anonimiza, se você assim entender, porque para você saber quem é, você tem que ir lá no hospital jogar o número e saber quem é. E aí começa a incluir todas as informações. E, obviamente, veja aqui embaixo, a gente já definiu previamente qual que é a legenda
desse nosso trabalho, e aí os pacientes que estão em amarelo são aqueles que são mais antigos, é sim ou não, é 1 ou 2, masculino e feminino é 1 ou 2, mutação menor ou maior também, qual o nível, e aí lá na frente, quando você joga no seu banco de dados, você consegue criar toda essa escala e gerar toda a análise de maneira muito mais simples, mais rápida, mais confiável. Tá, então eu estou aqui entrando no terço final da aula, não quero me alongar muito, mais de 40 minutos que estou falando com vocês já aqui já. Então, o que é o REDCap? O REDCap ele é um EDC, que eles falam, é o Electronic Data Capture. É uma forma de você capturar dados de maneira eletrônica. E aí você pode fazer qualquer tipo de pesquisa nele. E às vezes nem pesquisa. Né? Você quer fazer um compilado contínuo das informações que você gera no seu ambulatório. Né? Ele é gratuito, ele não tem custo para você se filiar a esse grupo da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Mas você precisa ter um investimento de infra, né? De um servidor robusto para tolerar essas informações, fazer as atualizações de banco de dados lá nos Estados Unidos a cada X horas de madrugada, a hora que você bem entender. E nós temos na faculdade, né, o pessoal da robótica, aí, alguns anos atrás, solicitou essa inclusão dessa ferramenta dentro do nosso sistema de pesquisa e extensão, e hoje qualquer um de nós que quiser usar tem aí à disposição, obviamente, após submeter ao CEP e ao setor de pesquisa e extensão o seu interesse em pesquisar. São mais de 5.200 parceiros no mundo, né, mais de 140 países que hoje fazem parte desse sistema, e mais de 14 mil artigos já publicados e fazendo referência ao uso do REDCap nessa coleta de informações. Então, como que são as telas? Né? E confesso que não é nada fácil, nesse primeiro momento, você conseguir usar ou mergulhar e aprender a usar. O administrador do sistema vai gerar um login de novo usuário para quem for entrar. E aí, nessa tela aqui, a gente consegue colocar uma série de permissões para aquele novo usuário. Então, vamos supor que a Márcia Torresman é a líder daquela pesquisa. E ela vai ser a única usuária daquele sistema que consegue mexer, manipular, exportar, mas o Zambelli pode ter a licença de imputar e ver os dados, e a Yara consegue só imputar os dados. Então, tudo isso é possível ser feito. É você criar esses graus de acessibilidade ao sistema para cada usuário, a depender do interesse de quem coordena a pesquisa ou do setor que está manuseando essa informação. Depois ele te oferece alguns templates, né? Então você tem lá, primeiro, construir o projeto, né? Onde é o conjunto de instrumentos para coleta de informações, depois inserir os instrumentos. Ele já tem um formulário básico de coleta demográfica, mas você pode colocar o seu ATRS, o seu score de Wells, o seu score de Mills, o seu score de Braden, ou qualquer score que você quiser, ou quantos você quiser colocar na sua coleta de dados dentro desse projeto, que é o grupo de instrumentos que são inseridos no sistema. E depois você monta essa ferramenta, qual que é cada passo. Vejam aqui na tela à sua direita, pelo menos a minha direita, acho que é a mesma que de vocês, você tem aí um codebook, né, que é gerado, ou seja, a idade em anos, ele calcula baseado no dia de hoje, na data que você insere no dia do nascimento, ele tem essa fórmula inserida aqui dentro, você pode fazer isso. Então, é possível tudo isso ser construído dentro do sistema para poder otimizar e facilitar a coleta de informações. E aí, no final, você gera um link. Esse link pode ser enviado por e-mail para as pessoas que vão participar da coleta ou para as pessoas que vão responder ao questionário, e você vai preenchendo os dados da maneira que você bem entender. Para quando você manda um questionário, é bem parecido com o Forms do Google, a forma de preenchimento é bem amigável assim, a utilização desse sistema. E aqui é o do meu trabalho, que eu mostrei para vocês lá atrás. Eu usei o REDCap para poder coletar essas informações. E vejam aqui que a participação é uma variável descritiva. Aí o e-mail, ele requer um e-mail, e o e-mail tem que ser preenchido de maneira correta. Depois ele pergunta se tem lá 1, 2 ou 3. Então, no final, ele dá se ele completou ou não completou o preenchimento das etapas. Então, eu sei se aquele participante é um participante que respondeu todas as perguntas ou não.
Aí eu posso simplesmente não querer usar os dados que estão dados incompletos e fazer, né, apenas uma complete case análise, uma análise de casos completos, ou não, eu vou imputar dados naqueles pacientes que têm dados faltantes. Então, é uma decisão que você vai tomar num próximo momento. E aí, essa é a tela de exportação. Veja que eu posso fazer as estatísticas, fazer a exportação, printar essa página. Aqui, esses primeiros aqui são eu, o Thiago Alexandre, um amigo, o Thiago Balfo, um amigo, o Dr. Fernando, que foi meu chefe. Então, a gente fez isso aqui nos 20 amigos primeiro, para poder ver como é que funcionava, ver o valor disso. Então, todos somos cirurgiões de pé. E se precisou de algum ajuste, a gente ressubmeteu, fez ajuste, aí sim, com o link final, a gente enviou para todo mundo fazer o seu preenchimento dos dados. E, quando você decidir, você pode exportar como você achar melhor para Stata, para R, para SP, o que você quiser, SPSS ou CSV, né, que é a planilha bem pura, como você achar melhor. Quais são os benefícios, então? Reduz custo, né, de pesquisa. Acho que isso é muito importante. Pode usar no celular, no iPad, no telefone, no computador, onde você quiser. Permite que você acompanhe os dados em tempo real. Quando eu estava fazendo o meu todo dia, eu queria ver quantas pessoas preencheram naquele dia. Foram mais de 700 colegas que preencheram no mundo todo. Então, te permite usar o mesmo formulário no HUCM, no Mater Dei, no Felício Roxo, onde a gente entender que é um campus ideal para realizar esse trabalho, e obviamente com muita segurança, porque a gente determina quem tem acesso a esses dados. Os desafios, de fato, a gente precisa de um time para poder agilizar a implantação e o uso, né, um técnico de manutenção para poder fazer o backup, configurar essa interface de aplicação dele. Não é fácil você começar a utilizar, a você fazer. Tem um colega aqui em Belo Horizonte, que é um urologista, que eu acho que é o Paulo Arantes, se não me engano, ele aprendeu sozinho, é um cara que tem uma baita expertise nisso, e definir, né, as permissões ideais para que a gente não tenha perda de dados. Bem, coletamos dados, está tudo perfeito, fechamos nosso banco de dados, e agora? Bem, é fundamental a gente olhar para aquilo ali antes de começar a analisar, entender se tudo está bem coletado e tirar aquilo que não faz sentido para a gente. Essa etapa que é determinante para que a gente tenha um dado bem confiável. Primeira parte, ver os dados faltantes. Né? Qual que é o volume de dados faltantes? Ou dados imprecisos? Nós vamos retirar esses dados incompletos e fazer uma análise de casos completos? Ou nós vamos fazer imputação desses dados faltantes? No meu trabalho, por exemplo, a gente optou por imputar dados faltantes, porque a gente ia ter uma amostra maior, chegava próximo de 100, e isso aumentaria a qualidade ou a confiabilidade daquela informação para fazer uma análise de área debaixo da curva, né? Uma curva ROC desses dados. Então, uma decisão que você vai tomar depois, antes da análise. Né? O que fazer com os outliers. Nós vamos tirar os outliers, vamos manipular esses outliers de uma forma a que eles possam ser inseridos. O volume é grande, o volume é pequeno, né? Até saber por que esse volume é grande ou pequeno. Né? Então, tudo isso deve ser feito antes dessa análise. Né? Identificar os erros. Né? Muitas vezes, por entradas manuais de informações, ou a gente integra ali o dado que veio do nosso formulário de papel com o dado que vem do MV, com o dado que vem do sistema de informação que a enfermagem coleta de dor desses pacientes lá no ambulatório. Então, isso pode gerar erro, né? Como mostrei do tabagismo lá em 2 unidades diferentes. Então, definir quais vão ser as regras que nós vamos tratar esses dados de maneira correta. Dados longitudinais, ou seja, a mesma medida feita durante muito tempo do mesmo paciente. Né? Determinar como que vai ser essa análise, porque isso pode ter dado. Vamos fazer uma análise de séries temporais, vamos modelar essa curva de crescimento de alguma forma, avaliar esses efeitos mistos, né, desses modelos, como que a gente vai tratar isso. Então, isso tem que ser definido previamente. E fundamental, cada vez mais, a gente não pode deixar de falar disso, que é anonimizar esses dados, né? Saber como exportar esses dados, né, criptografia, tirar nome, tirar endereço, dados que permitam a identificação desses pacientes, desde que isso, obviamente, não seja determinante para a nossa análise. Bem, eu cheguei ao final, espero que eu tenha ajudado mais do que confundido aí a cabeça daqueles que não estão habituados a fazer essas coletas tão robustas. Acho que para a gente, né, enquanto profissional de saúde,
transformar as nossas informações, né, coletadas dos nossos pacientes. Envolve diversas etapas para que a gente consiga analisar, interpretar, né, e apresentar esses dados de maneira adequada. A gente não pode esquecer jamais, né, do rigor, do método e da ética, né, na construção desses bancos de dados, nos limites de acesso desses pacientes, como que nós vamos permitir que os nossos acadêmicos de medicina, os nossos especializandos, os nossos mestrandos, doutorandos, acessem as informações, né? E lembrar que a gente precisa gastar muita energia antes de coletar esses dados. Muita energia, quer seja ele prospectivamente ou mesmo retrospectivamente. Porque senão a gente coleta o dado durante 6 meses e fala assim, nossa, faltou essa informação aí, volta e recoleta esse dado de novo. Isso todo mundo que já coletou sabe que acontece e não é raro. Então, queria agradecer a todos aí a presença nesse sábado de manhã. Me coloco à disposição aqui para poder responder aquilo que eu puder. E nunca é demais agradecer àqueles que estão do nosso lado aí no dia a dia, tolerando, né, as nossas ausências, né, para se dedicar aí um pouquinho, que a gente acredita que faz diferença na vida do mundo, né, que é ensinar saúde e estar junto com nossos alunos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto. Excelente apresentação. Acho que, né, é uma grande provocação aos colegas aí, né, que a gente passa por uma etapa agora onde a gente realmente percebe a necessidade da gente estruturar nosso banco de dados para que isso possa realmente se transformar em publicações. A gente, no dia a dia nosso, a gente percebe a fragilidade, né, dos registros em prontuários, e frente aí, né, aos anseios da instituição, a instituição que vem crescendo de maneira exponencial, eu acho que agora é fundamental, né, esse ponto de partida para a gente sofisticar o nosso registro de dados para que possamos utilizá-los aí como dados essenciais para a pesquisa. Então, só que, né, talvez os colegas pensem assim, não, como que eu vou fazer isso na prática? Então, o professor Roberto Zambelli, né, por meio do setor de pesquisa e extensão, né, eu solicitei para ele uma ajuda para que o próximo passo seja estruturar, né, um comitê aí, uma comissão para realmente começar a melhorar, seja com o REDCap, que a gente já tem disponível, ou outras ferramentas, né, estruturar um ambulatório, OCM, hospital, enfim, onde a gente possa imaginar que tenha dados que possam servir para pesquisa, a gente estruturar meios aí de uniformização dos dados e de otimização do registro desses dados para pesquisa. Bom, tem uma pergunta aqui da professora Raquel, muito interessante, a Raquel Pichon. Zambelli, agradecemos pela sua excelente conferência. Hoje o CEP utiliza de um modelo de TSLE único. Na sua apresentação você citou alternativas, como a que você utilizou no seu doutorado. Você consideraria possível essa estratégia nas ciências médicas, especialmente no caso de pesquisas clínicas sem intervenção? Grande abraço e novamente parabéns. Uma excelente pergunta da professora Raquel Zambelli. Eu vou começar a responder, Zé, eu vou deixar você terminar, tá? Porque eu sei que está dentro do CEP da escola, acho que você pode contribuir. Eu acho que a minha experiência de CEP hoje, eu coordenei o CEP do Materi durante 5 anos, então eu tenho alguma experiência também nesse processo. Eu entendo que o TCLE ele tem uma série de questões que não podem faltar. Então, você deixar claro ao participante, né, que ele pode decidir sair da pesquisa quando ele quiser, que isso não vai ter prejuízo no tratamento dele, né, que nada disso vai impactar na condução do processo, nem no resultado final, né, que a segurança dos dados que ele vai ofertar ao trabalho, à pesquisa, ela é, né, garantida, e que ele precisa fazer uma assinatura ou dar um de acordo de uma maneira individual, né? Que isso seja realmente ele, que um terceiro não possa fazer isso por ele.
E no meu doutorado, né, ele foi feito lá no UFMG, o CEP da UFMG entendeu que quando uma pessoa quando um participante, que no caso era uma pesquisa sem intervenção, era um questionário, um survey, quando você lê aquilo ali, coloca o seu e-mail e preenche aquela informação com seus dados pessoais, isso, de alguma forma, diz que você está de acordo, que você está preenchendo aquilo aí de maneira deliberada, de maneira... Está me fugindo a palavra aqui, mas você que quis fazer aquilo. Então, eles entenderam dessa forma. É claro que numa pesquisa, né, na pediatria, que eu sei que é o seu campo, por exemplo, teria um TALE, né, nas crianças menores de 12 anos, ou seja, o pai ou a mãe tem que fazer um termo de assentimento. Talvez isso gere alguma dificuldade nesse cenário. Mas eu entendo que a gente, cumprindo os pré-requisitos do TSLE, a gente, obviamente, consegue ser maleável, permitir com que as coisas aconteçam. Lembrando, gente, que o CEP é uma instância que focada exclusivamente no bem-estar e na segurança do participante da pesquisa. Né? Qualquer erro aí de metodologia, em tese, não seria um fórum para o CEP opinar, né, para a gente aí. Né? O foco lá tem que ser sempre esse. Mas o que você acha? Você acha que é possível, tendo o CEP, a gente ter algum ajuste nesse sentido? Sim, a gente, né, já tem conversado bastante, no CEP, principalmente, a gente tem discutido alternativas aí, né, que a gente possa até mesmo ter um entendimento sobre a dispensa do TSLE, dentro do contexto dos projetos guarda-chuva também, que facilita já para o pesquisador que está lá na assistência, né, interagir com esses projetos guarda-chuvas, né? Então, a gente tem estudado alternativas, nós temos feito consultas ao CONEP, né, no sentido de flexibilizar, assim, sempre, né, alinhado com o que você deixou bem claro aí, né, Zambelli? O risco-benefício, né, dessa dispensa, se assegurar que a confidencialidade dos dados esteja garantida e que, né, o participante ou representante do participante tenha ciência de tudo que vai acontecer com ele ao longo desse projeto aí. Então, com essas premissas aí, a gente tem estudado, sim, alternativas para flexibilizar. Isso abrange também a gente realizar muitas pesquisas junto com parceiros, tá? Né, o benchmark aí para a gente ver possibilidades que a gente possa implementar na nossa instituição. Tá bom? Eu acho que o grande desafio é que, assim, que a gente precisa, né, eu não lembro de ter dito isso durante a aula, mas a gente precisa lembrar disso, né? Quando você tem um prontuário eletrônico bem estruturado, que permite que você consiga retirar desse prontuário as informações ao longo do tempo, é óbvio que, se você quiser fazer uma pesquisa sobre o efeito de determinada intervenção naquele paciente com medicamento tal, isso não é tão possível, mas dos desfechos comuns do nosso ambulatório, do nosso centro cirúrgico, saber aqueles resultados que a gente gostaria de ter se a gente está atingindo isso, você só faz o trabalho uma vez. Né? Quando você precisa de criar um instrumento de coleta e revisitar essas informações em algum momento e preencher esse instrumento de coleta, por exemplo, no REDCap, a gente tem um segundo trabalho. E aí eu vou voltar aqui, alguém colocou isso, acho que foi a Ângela que colocou realmente isso aqui no chat, né, sobre que esse planejamento da coleta e desse retrabalho, que é você construir, né, essa informação de novo, isso é um problema. E a gente lá nas linhas de cuidados ambulatórios, não sei se a professora Ana Paula está aqui com a gente, mas hoje é feito assim. Né, para as linhas de cuidados e oferecer as informações que a prefeitura precisa, dentro daquilo que é feito lá, precisa preencher uma planilha de Excel, para poder que isso vire, ou seja, são tiradas as informações do prontuário, jogadas na planilha de Excel, para poder levar isso lá. Se a gente tivesse entre aspas, um REDCap funcionando lá dentro, ou qualquer outra ferramenta de coleta de informações estruturadas, talvez a gente não precisasse disso, de ter esse retrabalho, né, e a informação sairia de maneira mais assertiva e a tempo e a hora. Qualquer momento, a professora Ana Paula ou outro professor que coordena ali aquela coleta de dados poderia acessar aquela informação, enxergar aquela coleta, enxergar aqueles dados, enxergar aqueles indicadores e ajustar a coleta em tempo real, né, e não parar a cada 6 meses para revisitar aqueles dados. Então, são possibilidades
que a gente tem. O Thalita é totalmente possível ter isso dentro do MVPEP, né? Eu já vou comprar a briga com o pessoal da TI aqui do hospital. A gente teve uma reunião super rica com o pessoal do ambulatório, o setor de pesquisa e extensão, e a TI, e o jurídico do hospital, pensando nesse modelo, né, de construção de prontuário estruturado. Mas é importante saber que existe uma série de dificuldades. Existe um esforço muito grande de todos nós, atores desse processo dentro do ambulatório, dentro do hospital, para construir essa ferramenta. Né? De novo, nem ser sonhador demais de ter todas as informações do mundo disponíveis ou a serem incluídas, que torna inviável dentro de uma consulta preencher durante 4 horas, e nem também simplório demais, simplista demais para ter poucas informações. Mas a minha percepção de quem é novo na casa, né, é que existe um interesse gigantesco, né, de todos os setores envolvidos nisso, em oferecer uma coleta de dados melhor. Existe energia, existe dedicação, e acho que o que a gente gostaria é que o corpo docente se envolvesse muito nesse momento. Né? É claro que ninguém vai começar hoje para começar no segundo semestre a coletar isso aí, mas que a gente possa aí caminhar no próximo semestre no desenho de uma ferramenta, que a gente foque na gastro, que a gente foque na psiquiatria, que a gente foque na pediatria, o que for, mas que a gente consiga ter pequenos embriões de construção dessas ferramentas ao longo do tempo. O Zé fala de um jeito como se eu fosse um expert em REDCap, mas eu estou longe disso, mas eu afirmo para vocês que lá no setor de pesquisa e extensão tem um time extremamente dedicado, com profissionais de todos os setores da faculdade, professores de todos os níveis na faculdade, desde ambulatório, centro cirúrgico, hospital, cirurgia, para poder gastar energia nisso com vocês. Então, o que a gente mais gostaria, e eu falo em meu nome, em todo o setor de pesquisa e extensão, é que nós fôssemos provocados, que vocês viessem para dentro da nossa salinha no terceiro andar, trazer demanda, trazer esforço, trazer energia, porque do lado de cá vai ter muita entrega e muito trabalho a ser devolvido. Exatamente, Isabel, é muito importante, né? Eu até fico brincando no dia a dia, quando vocês, né, docentes, trazem as dores de vocês para dentro do setor de pesquisa e extensão, muitas vezes a gente faz aquela reunião inopinada ali e muita coisa boa sai, né? Mesmo sem marcar um horário específico, tudo, muita coisa boa, muita discussão, muitas tomadas de decisões e mudanças de rumo que facilita para vocês produzirem mais, é importante. Agora, eu reforço a fala do professor Roberto Zambelli, que é essencial o envolvimento de vocês. Nós estamos prontos, estruturados e altamente motivados para dar qualquer apoio a vocês. Agora precisamos, né, realmente do envolvimento. Ok? Obrigadão. Deixa eu só pegar uma fala da Lu, rapidinho, Gel, uma fala da Lu aqui, e com ferramentas igual o REDCap, por exemplo, Lu, a gente pode criar ferramentas de coleta que podem ser utilizadas, por exemplo, no centro de saúde, né, em outros atores dentro do nosso sistema de atendimento dos pacientes da faculdade, que não estão vinculados ao MVPEP, por exemplo. Então, é possível que a gente envie para eles lá o link, eles possam preencher isso lá também. E aí a gente amplia, né, o nosso cenário macro de coleta, traz informações que não são informações de dentro da nossa base, e aí só aumenta aí as oportunidades de entendimento desses dados. Perfeito, Zambelli. Eu acho que ele tem que explorar demais essas tecnologias que vão trazer conhecimento, não apenas do que a gente faz, como caminhos para melhor saúde. É um prazer poder te escutar, agradeço a condução do Zé Felipe no processo aqui. Acho que o primeiro passo para a gente poder transformar essa realidade de construção de conhecimento, de evolução da educação, é exatamente trazer esses pontos para reflexão que você colocou, que não é fácil, porque se fosse fácil já estava pronto, né? Mas é um caminho desafiador e importante da gente seguir para frente. Agradeço muito a fala, Zambelli, agradeço demais a participação do Zé Felipe Maraíra e de todos os professores aqui. Obrigadão, um bom final de semana a todos, valeu demais. Obrigado, Jorge. E o NVD sendo um grande parceiro nosso aí,
né, para a gente ampliar a produção docente como um todo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Gel, Zé, foi um prazer e até a próxima. Abraço, até mais, pessoal.